Decreto número 12.385, de 18 de fevereiro de 2025. Regulamenta a Lei número 15.100, de 13 de janeiro de 2025, para tratar da proibição do uso, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais durante a aula, o recreio ou intervalo entre as aulas, para todas as etapas da educação básica, com o objetivo de preservar a saúde mental, física e psíquica das crianças e dos adolescentes. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe conferiu o artigo 84, caput, inciso 4, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025. Decreta. Artigo 1º. Este decreto regulamenta a Lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025, para tratar da proibição do uso, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais durante a aula, o recreio ou intervalo entre as aulas, para todas as etapas da educação básica, com o objetivo de preservar a saúde mental, física e psíquica das crianças e dos adolescentes. Parágrafo único. As normas relativas ao uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais por estudantes nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica serão orientadas pelo disposto neste decreto. Artigo 2º. Aos sistemas de ensino e aos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica compete implementar as disposições da Lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025, deste decreto e das normas complementares estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação sobre o tema, com a garantia da adequação ao contexto local e da participação da comunidade escolar, observado o princípio da gestão democrática do ensino público, de que trata o artigo 3º, caput, inciso 8, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Artigo 3º. Nos termos do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º e parágrafo 2º, e no artigo 3º da Lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025, o uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais será permitido para os seguintes fins. 1. Por estudantes com deficiência, nos termos do disposto no artigo 2º da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, mediante atestado, laudo ou outro documento assinado por profissional de saúde com a indicação do uso desses dispositivos como instrumento de tecnologia assistiva no processo de ensino e aprendizagem, de socialização ou de comunicação, conforme o disposto no artigo 3º, caput, incisos 1 e 2, da Lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025. 2. Monitoramento ou cuidado de condições de saúde dos estudantes, mediante atestado, laudo ou outro documento assinado por profissional de saúde com a indicação do uso desses dispositivos, conforme o disposto no artigo 3º, caput, inciso 3, da Lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025, e 3. Garantia do exercício dos direitos fundamentais por toda a comunidade escolar, conforme o disposto no artigo 3º, caput, inciso 4, da Lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025. Parágrafo único. O atestado, o laudo ou outro documento de que tratam os incisos 1 e 2 do caput poderão ser substituídos por outras formas de comprovação, a critério dos sistemas de ensino. Artigo 4º. Para assegurar a implementação do disposto no artigo 2º da Lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025, e neste decreto, os estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica deverão observar as normas complementares e as orientações emitidas pelo Conselho Nacional de Educação e pelos seus sistemas de ensino, e estabelecer, em seus regimentos internos e em suas propostas pedagógicas, 1. As estratégias de orientação aos estudantes e às suas famílias. 2. As estratégias de orientação e de formação às professoras e aos professores. 3. Os critérios para orientar o uso pedagógico dos aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, consideradas as características de cada etapa e de cada modalidade de ensino atendida. 4. A forma de guarda dos aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, para evitar que os estudantes os utilizem durante a aula, o recreio ou os intervalos entre as aulas,
observado o disposto no artigo 3º da Lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025, e 5. As consequências do descumprimento do disposto na Lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025, e neste decreto. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, será considerada a participação da comunidade escolar, conforme o princípio da gestão democrática do ensino público, de que trata o artigo 3º, caput, inciso 8, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica darão publicidade às alterações promovidas em seus regimentos internos e em suas propostas pedagógicas para atender aos termos do disposto neste decreto. Artigo 5º. Para o cumprimento do disposto no artigo 4º da Lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025, conforme o contexto local, as redes de ensino e os estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica deverão: 1. Promover ações de conscientização sobre os riscos do uso imoderado de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, de modo a integrar o tema ao planejamento pedagógico anual. 2. Oferecer formação aos profissionais da educação sobre a educação digital para o uso seguro, responsável e equilibrado de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, e b. A identificação de sinais de sofrimento psíquico em estudantes, decorrente do uso imoderado de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, e 3. Promover espaços de escuta e garantir acolhimento aos estudantes, às professoras, aos professores e aos profissionais atuantes no estabelecimento de ensino que apresentem sinais de sofrimento psíquico relacionado ao uso de dispositivos digitais e às ofensas online. Parágrafo 1º. As ações de que tratam os incisos 1 a 3 do caput deverão considerar o disposto na Lei nº 14.819, de 16 de janeiro de 2024. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no inciso 3 do caput, o estabelecimento de ensino poderá recomendar o atendimento por profissional externo para estudantes, professoras, professores e demais profissionais. Artigo 6º. Ao Conselho Nacional de Educação compete estabelecer normas complementares necessárias à implementação do disposto na Lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025, e neste decreto. Artigo 7º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Do 104º da Independência e 137º da República. Luiz Inácio Lula da Silva. Macaé Maria Evaristo dos Santos. Camilo Sobreira de Santana. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 19 de fevereiro de 2025.